Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, nossa irmã Ana Cláudia vai nos guiar pelo estudo do capítulo 149. Nossa! Então, convido também a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por tudo que nós temos. Agradecemos, Senhor, por todos os momentos vividos com a família, com os amigos. Agradecemos o lar, o alimento. Que o Senhor possa estar sempre conosco, nos auxiliando, nos guiando. Senhor, nos guie nesse estudo de hoje, que seja proveitoso a nossa noite. Nós possamos sair, Senhor, um pouquinho mais conscientes do que quando nós chegamos aqui. Que nosso mentor da casa de Emmanuel possa estar nos guiando, nos auxiliando. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Podemos? Vamos lá, então. Vamos compartilhar a tela. Podemos compartilhar a tela e vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o texto 149 do livro Verdade, Caminho e Vida, que o título é Propriedade. E um mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 22. Eu vou voltar um pouquinho, Vitor. Vou voltar um pouquinho nesse versículo, né? No comecinho lá dessa conversa, né? Desse mancebo com Jesus, que fala que o mancebo pergunta, né? Jesus, como ele fazia para conseguir a vida eterna. Então Jesus lhe diz que era para guardar todos os mandamentos, né? Honrar pai e mãe, todos aqueles mandamentos que existem. E o rapaz disse, eu guardo, Senhor. Então Cristo fala, então larga tudo e me segue. E aí vem essa frase, né? Ele sai triste, pois possuía muitas propriedades. Ele sai triste porque ele sabe bem que não conseguiria se desapegar dos bens materiais. O título já nos leva a refletir. Fala sobre a propriedade, o bem material. O que significa essa propriedade? Qual o verdadeiro valor que estamos dando a ela? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa introdução? Podemos dividir. A Júlia vai falar, que ela balançou a cabeça ali. Hoje está mais confuso porque eu estou com outro aparelho, né? Mas vamos explorar um pouco, né, Ana, a respeito desse texto, porque esse texto também, Kardec, ele fala para nós, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um resumo desse capítulo de Mateus, lá no capítulo 16, no item 14. Não, peraí, deixa eu abrir aqui direitinho, porque. Peraí, página 229. Não é Kardec, não, é Lacordaire. Só um minutinho que eu vou abrir o Evangelho para a gente ter uma noção. Perdão. Ele fala aqui no capítulo 16, no item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, aqui nesse pedaço do Evangelho, do item 7, é o próprio Kardec mesmo, lógico, inspirado pelos bons espíritos, ele faz um resumo desse texto de Mateus, quando ele disse aqui, ó, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me,
não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a este preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, aqui nesse item 7 do capítulo 16 do Evangelho, o Kardec já traz para a gente que, quando a gente escuta essa passagem de Mateus, parece que Jesus queria que nós todos, né, trazendo para a nossa época atual, quer dizer, se a gente tem alguma coisa de bem, a gente tem que se desfazer. A gente sabe que não é bem nessa ao pé da letra, vamos dizer assim. A gente sempre tem que tirar o ensinamento. É porque ele ainda trazia o apego às coisas materiais, a mais do que realmente o querer seguir a Jesus, né? Quer dizer, aquela abnegação estava muito longe, né? E quando a gente vai ver o que a palavra a abnegação quer dizer, é a renúncia espontânea do interesse, da vontade e da conveniência própria. E isso ele ainda não tinha condição de realizar, porque ele estava ainda apegado à materialidade, né? Então, é essa noção que a gente tem que tirar do texto de Mateus, desse capítulo dele. Então, Kardec traz para a gente de uma forma bem mais resumida e mais fácil para o nosso entendimento, né? A gente sabe que a riqueza não é um mal, é como eu uso o dinheiro é que vai me fazer mal. Mais alguém? Aproveitar para dar boa noite para o Samsung SMA 135M, que entrou na sala, mas a gente não sabe quem é, porque não ligou a câmera, nem Seja mudou o bem-vindo. nome, mas seja bem-vindo. Vamos compartilhar a tela. Boa noite. Boa noite. Vamos compartilhar aqui. O intuito de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos nas mais diversas regiões do planeta. Respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer a sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Vou dizer aqui. Quando eu li esse texto, me lembrei também do texto 142, Um Só Senhor, onde nós falamos sobre cuidado em servir a Deus e se apegar ao materialismo. Vimos em todos os tempos que a cobiça e a ambição e o sentimento de posse vem deixando sua marca, com a desculpa de que estão lutando pelo direito que é seu. Esquecemos que nada nós levaremos ao partir. Atualmente nós estamos vivendo aí essa guerra absurda, né? Nada mais atual dessa ganância pelo poder, pelo, pelo bem, né? E a gente vê também muitas das pessoas, às vezes, metendo atos, né? Errados do, por causa do poder, do material, né? E mais alguém?
muito triste realmente a gente ver as pessoas capazes, né, de matar e morrer por causa de bens materiais, né? Como a Júlia falou, os bens materiais não são necessariamente um problema, eles são neutros, como tudo que é na matéria, né? O Uhum. uso que a gente faz é que é indevido e o E a quanto a gente importância que a se gente dá, apega né? às necessidades materiais é que realmente vão fazer a diferença. Porque Jesus nos deu o exemplo, né, de que é importante sim a gente zelar pelas nossas coisas, ser responsável, mas que o mais importante é o uso que a gente faz das coisas. E não adianta se você tem um bem e alguém quer matar você por aquilo, e você é capaz de matar para manter aquilo, já perdeu o propósito. É melhor que você não tenha aquele bem se você tiver que matar para poder continuar tendo aquele bem, é melhor não ter, porque senão Uhum. você está indo exatamente o contrário do que Ao Jesus contrário. pregou, né? Os bens têm que ser usados para o bem, para o amor, para a caridade, para a nossa evolução. Então, se você tem qualquer bem que para a manutenção dele é preciso matar o outro, ele perdeu totalmente o seu propósito e realmente você vai estar se afundando, né, em dívidas espirituais para outras encarnações. Então, realmente é muito triste que ainda, mesmo no, né, com o espiritismo, a gente ainda, porque o espiritismo transforma a gente na medida que a gente pratica, né? Não só por ler, não só por estudar e sim por praticar. Então, mesmo no meio espírita, o quanto ainda é difícil esse desapego, né? O quanto muitas vezes, mesmo nós, já conhecedores da doutrina, nos vemos brigando, nos vemos saindo no tapa, às vezes, aí no trânsito, por causa de uma batida, né? Por causa de um prejuízo material, o quanto as pessoas ainda são capazes de barbaridades, até mesmo de acabar se matando, né? Por causa disso. Então, muito triste, realmente. E a gente tem que perceber na nossa vida o quanto a gente está ainda se equivocando, o quanto a gente, de repente, está agindo igual esse rapaz. Porque muitas vezes já fazemos muitas coisas certas, mas na hora que mexe no bolso, como diz o ditado, né, o lugar mais sensível do homem é o bolso, né? É Isso o mostra a bolso. nossa inferioridade material ainda, né? Porque realmente, quando toca no bolso, parece que todo mundo se transforma, né? Então, o quanto a gente ainda realmente precisa se desapegar da matéria para que exatamente o nosso bolso deixe de ser tão sensível assim e o nosso espírito passe a Verdade. ser mais sensível. Ofensivo. Mais alguém quer fazer algum Então, comentário? Vamos lá, Ana. com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. No mundo em que vivemos, onde nós temos necessidade de ganho para sobreviver, né, para sobrevivência, e a doutrina também nos diz que precisamos sim trabalhar para conquistar nosso bem-estar. Devemos ser cautelosos para alguma ocorrência, mas que não no intuito de guardar e guardar. Muitas vezes deixamos de atender a um irmão em necessidade. E na maioria das vezes ocorrem brigas na família, irmão deixando de falar com o irmão por questões materiais e financeiras. Isso me parece. Mais alguém? Quem quer comentar? Vamos falar, Vitor, um pouquinho aqui a respeito dessa riqueza, né, desse dinheiro. Então, a gente vai trazer aqui uma informação
que está aqui no. Acho que é no Emmanuel, eu não anotei, mas é bem interessante o que eu deixei anotado aqui para poder falar para nós. O dinheiro pode ser a extensão de nossos braços, socorrendo o outro, pode ser nossa presença quando a gente não tem condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Utilizar não como troca, sabendo que são recursos que podemos colocar a serviço da fraternidade, da caridade. Isso, de fato, nos habilita às conquistas reais. Então, assim, como a gente sempre vem falando aqui nos estudos, né? As nossas mãos do trabalho na caridade, né? Não é somente o dar, como utilizar esses recursos que nos são empréstimos da providência, porque a gente só leva da existência material conquistas intelectuais, conquistas morais, que são as virtudes, e as relações afetivas, boas e mais, que a gente vai conquistando nessa existência. Então, a gente tem que saber como doar, como se dá. Então, se a gente não tem o dinheiro, se a gente não tem a posse da riqueza, muitas das vezes, a gente não tem como abrir uma empresa, dar trabalho para outras pessoas, fazer realmente uma caridade. Agora, a gente sabe que devemos ser aqueles que ajudam, mas a gente não pode somente dar, né, como só dar o peixe, é ensinar também a pescar. Então, a gente está nessa existência, muitas das vezes com recursos materiais, para que a gente saiba, de fato, utilizá-los em proveito do outro, da fraternidade, da caridade. E, às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue estar lá para isso, presencialmente. Aí, realmente, o dinheiro vai fazer a diferença. Mas, quando pudermos, o importante é realizarmos ali uma tarefa, né, de estar mais próximo de quem sofre, de quem necessita. Porque a gente escuta sempre falando que muitas vezes as pessoas vão receber, às vezes, uma sopa, um alimento na rua, mas não tem aquele afeto, né? Porque estão sujos, porque são tidos como os fora daquele teu convívio. Então, muitas das vezes as pessoas até é, se constrange de estar próximo. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa quer ver, às vezes, somente um olhar, um sorriso, às vezes um aperto de mão. Então, assim, que a gente consiga realmente, de fato, ver essa parte material também de uma outra forma. Eu acho que é isso que a doutrina espírita tem, as outras vertentes religiosas também, mas vamos falar de nós. A doutrina espírita nos esclarece essas questões do dinheiro, principalmente quando a gente sabe que a gente não vai levar daqui nada que seja material. Nós somos somente o usufrutuário. E é isso que a gente tem que entender e colocar em prática. Isso aí. Vamos em frente. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Aí eu botei aqui. Na mensagem de Pascal, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o homem não possui senão aquilo que pode levar deste mundo. Que a verdadeira propriedade é única e exclusivamente aquela que podemos carregar em nosso espírito. A conquista deve ser na elevação espiritual, quando colocamos a moral, a benevolência, a indulgência, o perdão e a caridade em primeiro plano. Mais alguém? Como a Júlia falou, né?
Os bens da terra servem para que a gente conquiste aqueles bens que realmente vamos levar para a vida espiritual e para as próximas encarnações, que são os nossos laços afetivos, por bem e por mal, que são as nossas conquistas morais e intelectuais. Essas a gente realmente vai levar. E os bens materiais precisam ter esse propósito de desenvolver a nossa moral, de desenvolver o nosso intelecto e de colaborar para o desenvolvimento moral e intelectual dos que estão à nossa volta, dos nossos próximos, né? Como Jesus falou, ajudar o próximo, né? Então, todos aqueles que estão à nossa volta são o quê? A nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos companheiros de jornada que estão vinculados a nós de alguma forma, todos precisam, né, evoluir juntos exatamente com o uso desses bens materiais. E aí essas conquistas serão conquistas verdadeiras, porque serão conquistas da alma, né? Serão heranças que realmente vamos levar dessa vida. Então, tudo que a gente só acumula de bens materiais, sem propósito espiritual, sem propósito de desenvolvimento do espírito, não tem propósito nenhum. Se perde, é uma grandíssima perda de tempo, né? Um grandíssimo desperdício de tempo, de uma evolução, de uma encarnação que a gente acaba perdendo. Eu vou trazer a resposta da pergunta 261 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos trazem essa resposta. Eu vou ler somente a resposta. A pergunta é a 261. Eles dizem assim: por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza e esta pode ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou então entregar-se a todos os gozos da sensualidade. Isto, porém, não quer dizer que deverá forçosamente vivenciar todas essas tendências. Então, essa resposta dos espíritos para essa questão que Kardec levantou sobre esse tipo de prova, e os espíritos diz, você às vezes pede a prova da riqueza e aqui você acaba se perdendo na avareza, na sensualidade, nos prazeres pessoais, ou seja, no orgulho, no egoísmo das posses. Então, isso é que vai trazer o malefício. E tem uma resposta de Emmanuel para esse mesmo livro que nós estamos estudando, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo os 57, Emmanuel traz belamente, né? E ele fala um pouquinho aqui sobre o dinheiro, e ele diz assim: o dinheiro não significa o mal. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aí ele diz assim: o mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Então, ele diz que o orgulho e a ociosidade leva, muitas das vezes, essas pessoas que estão com a posse do dinheiro a esse desvio da luz eterna, ou seja, do caminho reto, do que realmente a gente veio fazer nessa vida. Caiu tudo aqui, menina. Caiu tudo aqui. Tive que entrar de novo. Muito bom. Isso aí, o João e a Selma caíram também. Apagou tudo. Eu tive que entrar de novo. Eu Vamos também, a gente lá, que está daqui a pouco toda eles. hora, mas eu estou mudando de lugar aqui para ver se melhora o sinal. Então, vamos lá. Pode Vamos... continuar, Julinha. A Júlia não vai falar mais, não?
Não, eu já terminei. Já terminou? Tá. Então vamos aqui. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que nos concederá de acordo com os seus méritos. Aí eu coloquei aqui. Não tem nada de errado em prosperar com trabalho digno, colocando essa prosperidade em prol do próximo, contribuindo com uma sociedade mais saudável. E devemos nos lembrar que nada que seja material é nosso para nos transformar em pessoas mesquinhas, apegos aos bens materiais, o ciúme de alguém que achamos que temos o direito de interferir e até proibir o contato com outras pessoas, o apego cego ao filho, onde Deus nos presenteia, mas para cuidarmos e auxiliar e ajuda de um ao outro na evolução espiritual. Deus nos concede como usufruto. São empréstimos e talentos que Deus, na sua grandiosa generosidade, nos cede para trabalhar e aprimorar nossas virtudes. Alguém quer falar? A gente não pode confundir esse mérito aí com o mérito da matéria, né, que a gente tem aqui na Terra, que seria o mérito da disputa, dos desafios. Não. Aí o mérito é espiritual, né? O mérito do uso para o bem, o mérito realmente do espírito evoluído e que tem a possibilidade de fazer mais escolhas no seu planejamento espiritual, né? Porque sabemos que quanto mais evoluído vamos ficando, mais nós temos liberdade na participação e na escolha das nossas provas, na escolha dos nossos desafios. E aí é que entra o mérito, né? Desses talentos, porque Deus dá as maiores possibilidades exatamente porque aquele espírito já se encontra com uma capacidade maior de desenvolver com aqueles bens que serão a ele emprestados, né? Momentaneamente durante essa encarnação. Então, só que sabemos que isso não é uma tarefa fácil, né? Como a Júlia falou, muitas vezes, porque muitas vezes já estamos preparados, né? Estamos intelectualmente preparados, temos as capacidades necessárias, porém a nossa imperfeição moral às vezes ainda é a grande pedra de tropeço, né? Que faz com que a gente recue dos desafios do verdadeiro bom uso dos bens materiais e acabamos ali, seja por covardia, muitas vezes, nem necessariamente é uma questão de maldade, né? Muitas vezes é a covardia, aquele medo, né? Porque não tem a verdadeira fé na vida verdadeira, então, por covardia, acabamos acumulando mais do que necessitamos, com aquele desespero de que nunca vai ser o suficiente, né? Com aquela previdência acima do normal por esse sentimento de covardia, de falta de fé, de que Deus proverá, a gente acaba tendo esse comportamento egoísta, né? E também muitas vezes pela vaidade, pela pela por esse canto da sereia que a matéria muitas vezes faz, né? Do mundo, do marketing, das coisas, da fama. Às vezes a pessoa também acaba perdendo, né? Perdendo a possibilidade de fazer um bom uso e caindo tropeçando, né? Mas realmente é difícil. A gente sempre estuda na doutrina o quanto a prova da riqueza pode ser até mais difícil do que a da pobreza, no sentido do risco, né? Do risco de fazer com que você acumule ainda mais dívidas para serem quitadas na frente, devido ao poder que o dinheiro é capaz de te dar. Porque o dinheiro nada mais é do que um poder, uma capacidade, né, maior que você passa a ter de fazer o bem, mas também de fazer o mal. Então, quão perigoso isso pode ser.
Ana, eu vou fazer um comentário aqui do próprio Evangelho, né? Que, como eu falei, o capítulo 16 fala muito para nós a respeito da posse, né? Dos bens. E o espírito chamado Pascal, ele traz uma mensagem para a gente, em 1860, quando ele fala que a verdadeira propriedade, ele começa, isso é no item 9, capítulo 16, item 9. Ele começa assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Aí mais adiante ele fala: quando quer dizer, quando você chega na pátria espiritual, não vão lhe perguntar que trazes contigo. Não lhes avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Os lugares que aqui se compram conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Então, é importante que a gente traga isso de conquista para nós, para que a gente não saia daqui como esse exemplo que Pascal traz para a gente. Ao chegar na pátria espiritual, não vão perguntar o que a gente leva, né, de bens, porque os bens que é comprado lá, entre aspas, é através de todo o bem que você pode realizar aqui. São as suas conquistas morais. Então, isso a gente já sabe disso, a gente que estuda a doutrina espírita, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Porque muitas vezes nos apegamos às coisas transitórias por N razões, porque o convite no mundo material é grande, a gente sabe disso, né? Só que às vezes a gente se perde, né? A gente sabe que a gente precisa dessa autoiluminação, trabalhando dentro de nós, esses instintos que ainda muitas das vezes nos aproxima mais da animalidade do que a angelitude, e essa busca que a gente está aqui fazendo, nos aproximar cada vez mais de sermos espíritos melhores. Verdade. Mais alguém que queira comentar? Vamos lá, então. O último parágrafo. Essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Aí no capítulo 5 do Evangelho também tem uma frase que fala: usai, mas não abuseis, tal é a lei. Conhecedores dessa verdade, que nos coloquemos sempre à disposição do bem, com harmonia e discernimento ao trabalho do Cristo. Essa é a minha conclusão. Alguém quer falar mais? Não, esse último parágrafo é interessante, que ele fala exatamente do mal que você pode causar a você mesmo pelo mau uso dos bens, né? Se você abusa, né, que seria exatamente, já que eu tenho dinheiro, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter um monte de empregado, quero ter todos os luxos possíveis, né? Então, você vai se viciando numa vida, né, fora do normal, pelo abuso do poder financeiro, né? Você se acostuma a não fazer nada e ter sempre alguém para te servir, e isso vai te deixando o quê? Preguiçoso, vai te deixando... Então, esse seria o abuso, né? O mau uso dos recursos financeiros, né? É
quando a gente realmente vai criando necessidades materiais que não são verdadeiras, que são ilusórias, são necessidades que, na verdade, você não teria se você não tivesse aquele dinheiro, porque você fez um mau uso, você fez exatamente como ele coloca ali, você abusou em vez de usar dos recursos que Deus te deu. E aí isso vai criando em você viciações, vai criando em você dependências que certamente vão fazer com que você tropece e perca tempo em mais uma encarnação. Então, nesse último parágrafo, o que a gente pode refletir aqui em cima é quando ele fala que essa realidade sentida e vivida, a gente ainda não sente nem vive essa realidade que o Cristo veio trazer para nós, de como fazer a verdadeira caridade, sermos fraternos e saber usar os bens terrenos, ou seja, sem apego. A gente ainda, nesse momento, a gente está só compreendendo tudo isso, trazendo esses ensinamentos, mas ele ainda vai ser preciso sentir e a gente vivenciar. A gente ainda está no esforço. Por isso, o Emmanuel traz aqui no Vinha de Luz, capítulo 52, o texto chamado sobre avareza. Eu vou pegar duas frases do Emmanuel, que ele diz assim para a gente: toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. E a gente já sabe disso, né? Que isso vai trazer sofrimentos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente o que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, a gente precisa semear para que a gente também possa colher esses frutos. Não da avareza, né? da ganância, do ouro, né? Dessas vaidades todas do mundo. E sim que a gente possa recolher frutos para que quando a gente, como o Pascal falou para a gente, chegando lá, a gente tenha de fato um local melhor, porque a gente não vai precisar desse palácio, das coisas materiais. A gente vai, sim, ter conquistado a melhoria de nós mesmos e sabendo que a gente tem uma estrada a percorrer para o nosso progresso. A gente sabe que o nosso progresso ele é individual, mas necessitamos de estar em contato aqui na carne para que a gente possa também ajudar aqueles que estão ao nosso lado. No momento que a gente tem alguém nos dando a mão para subir, nós podemos dar a mão para quem também está no caminho. Esse trabalho da autoiluminação, para a nossa própria alma, Emmanuel traz para a gente também aqui no livro O Consolador, que ele diz: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, são essas paixões doentias, que a paixão não é um mal, mas quando ela se torna doentia, através da ganância, da posse, isso vai realmente nos colocar numa complicação grande, porque a gente lembra o Jacó, quando ele fez muita coisa aqui em vida, mas ele fez sem o sentimento. E sem o sentimento você não se ilumina. E a gente sabe que a gente precisa se renovar em espírito, para que a gente possa seguir de fato
com o nosso Mestre Jesus. Vai falar. Pegando esse gancho aí, né, que fala da riqueza, né, que a gente já estudou muito isso sobre das provas, né, da riqueza, das provas da pobreza, né, que é necessário que a gente passe pela riqueza para vencer justamente essas questões das paixões da terra, né? A gente não se deixar levar pela ganância, que ainda é muito difícil para o homem hoje, né? Ainda vencer essa ganância, essa, essa fome, né? Aí a pessoa às vezes pede para vir, né? Para ter dinheiro, esquece tudo, né? Porque vem, começa aquela o poder que o dinheiro traz, né? E toda aquela ganância de ter e ter e ter, esquece a sua própria essência do ser, né? Que é quem eu sou, né? Qual é o meu objetivo aqui na vida, o meu caminho, né? Que isso ele acaba esquecendo, quando está muito preocupado só no ter, né? Volta lá na situação daquele jovem que queria seguir Jesus. Ele tinha muitas coisas. Ele queria seguir Jesus para iluminação, mas ele não sabia qual era o ser dele, né? A preocupação dele com o ter era muito maior. Por isso que ele não soube abrir mão daquilo que ele já tinha para ser aquilo que ele precisava ser. Compreender a caridade, que como diz, né, no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Igreja não vai salvar ninguém, nenhuma religião salva, mas é o entendimento do Cristo, de fato, né? Nós temos que aprender a ter o amor e a caridade para com o outro, independente de ser pobre ou rico, né? Nós podemos fazer isso. Ainda estamos no caminho, no esforço para sermos. Interessante também interessante como o Emmanuel coloca o título, né, propriedade. Então, como nós estamos tão apegados à matéria terra, a propriedade é o quê? É a casa, é um bem móvel, é o carro, é o dinheiro que você tem no banco, as joias, tudo que você pode comprar, né? Então, ele já mostra aí o erro da propriedade, que é você ter o dinheiro e você usa só em benefício. Você não faz mais nada por ninguém. Ao passo que você teria que não deixar de fazer por você, mas fazer pelo próximo também. Com o dinheiro que você tem, com a propriedade que você tem, de poder construir, dar emprego, e você não faz nada disso. Aí, quando você chega lá no plano espiritual, aí vem a propriedade. Qual é a sua propriedade? Foi assim que eu entendi. Você não fez nada aqui, você só usou em benefício seu. Não tem propriedade nenhuma, porque aqui vale lá a tua elevação moral, a tua elevação de caridade para com o próximo. Então, você pode ter muito dinheiro, você pode viver muito bem, mas se você não fizer nada para ajudar o teu próximo, você não cultivou, você não prosperou a sua propriedade. Eu lembrei de uma palestra que eu vi, né, que o rapaz lembrou de uma passagem de Chico, onde o pai chegou desesperado, né, para que o filho desencarnou, e o pai chegou desesperado, criando uma mensagem, né, falando que faria tudo, daria tudo para o Chico, para ver se ele recebia essa mensagem. E aí Chico conversou, né, explicou. E aí, quando ele foi embora, ele comentou, né, que, que aquela pessoa era tão pobre, né, tão pobre que só tinha dinheiro. Quer dizer, uma pessoa de posses e tudo, mas que, na realidade, né, no seu interior, o que só tinha, não tinha nada de benesses, né? Só tinha o dinheiro. Então, assim, ele achava que com dinheiro
ele poderia até comprar uma mensagem do filho no plano espiritual. É. E aí, mais alguém É, quer falar? Eu lembrei quando o João falou de já que passagem. nós A estamos Vera vai falar, conversando, depois eu comento. já que nós estamos falando sobre posse, eu conheci uma pessoa que era espírita, ele era engenheiro, e ele se aposentou, ele trabalhava em Furnas. E ele se aposentou. Aí, conversando assim com a gente, ele disse assim: agora eu vou fazer a minha pós-graduação. Aí eu falei assim para ele: ué, mas agora que o senhor se aposentou, você vai fazer pós-graduação para quê? Porque eu não pude. Eu tive a vida inteira que trabalhar desde cedo, depois casei. Então, eu nunca pude fazer. Mas não vai ser para essa vida, mas com certeza eu vou levar na bagagem para a outra. O estudo vai com a gente, né? Eu não esqueci isso. Ele estava conversando, ele ia fazer, já tinha idade, mas ele era o sonho dele. Quer dizer, é uma maneira de se levar, né? Não é riqueza material, assim, né? É um conhecimento. Aprendizado É tudo que é o que nós fica, né? aprendemos com certificado, né? Então, porque nós levamos na bagagem, Eu não esqueci disso. né? A moralidade, isso tudo nós levamos. É verdade. Eu anotei aqui para comentar também que o bem material, na realidade, ele é um material didático do espírito. Tá? Esse material didático a gente tem que usar por um certo período da nossa estadia aqui na Terra, para desenvolver aquilo que podemos de fato levar. Então, o bem material é o material didático, porque muitas das vezes, com o bem material, você cria, você ajuda, você eleva, você faz progressos, porque a ciência sem dinheiro não tem como. Então, mas isso tem que ser somente um material didático para nós, para que, de fato, em cima desse material, a gente usufrua do que aquele fazer, fazendo o quê? Melhorias morais, que é o que a gente vai levar, como a Vera acabou de falar. Se ele não tiver recurso, ele não estuda. Se eu não tiver recurso, eu também não posso ajudar. Se eu não tenho recurso, eu não posso ser aquele que vai ajudar o progresso da humanidade através de uma ciência. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso ter uma empresa para contratar pessoas. Então, a gente tem que colocar na cabeça, né, de uma vez por todas, que a gente tem que usar as coisas, né, favorecendo não só a nós, mas ao todo. Aí, o que Paulo traz para nós, né? Que eu até anotei que é para não falar errado. Paulo disse assim, ó, ainda que eu dissesse que eu desse todos os meus bens aos pobres e entregasse todo o meu corpo para ser queimado, sem o amor, sem esse ágape, né? Que esse amor ágape, de nada teria valia. Então, quer dizer, não adianta também você só ter, doar, fazer, sem esse sentimento que o Emmanuel diz nesse texto. Sentir e viver. É isso que Paulo também traz para a gente. Então, a gente tem que entender isso, esse sentimento, esse amor em realizar algo. Né? Não é só também dar, porque às vezes a gente dando alguma coisa, às vezes a gente não está ajudando. Né? A gente às vezes, não, para eu não ir lá, eu dou o dinheiro. E às vezes você não está colaborando com o outro. E a gente sabe que a gente vive o quê? Numa sociedade que tem que caminhar. Todos nós aqui caminhamos sozinhos, ok. Mas a gente vive em sociedade, que é uma lei de Deus, que está lá no Livro dos Espíritos. Então, tudo isso são informações que a gente tem que trazer para nós e tentar vivenciá-las. Porque a teoria a gente tem muita. Livros a gente tem demais. Agora, como trazer isso em realidade,
para sentir e viver, como disse Emmanuel no final, aí é que está a dificuldade nossa ainda, porque vamos chegar lá. Bem, eu É, acho. é. Você vai falar? Quer falar mais alguma coisa, Ana? Não, não. Não. Eu ia finalizar, porque a gente já está chegando, né? Estamos chegando aí perto de 1 hora Isso. de aula. Agradecer a Ana Cláudia por nos guiar no estudo da noite de hoje. Agradecer a presença de todos e pedir para a Selma, né? Pedir para a Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. É. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Obrigada, Jesus, e a falange amiga de Emmanuel, que faz parte desse nosso grupo de estudo, e agradecer pelas inspirações, pelas, pelo, pelo bom andamento aqui do grupo, que possamos, com a ajuda da espiritualidade amiga, lembrarmos de seguir todos os ensinamentos aprendidos, pelo menos uma boa parte dele, para que nós possamos, assim, caminhar na evolução tão necessária para nós como espíritos. Pedimos aqui, Senhor, ao Mestre Jesus, que nos ampare, nos proteja durante todo o percurso da nossa vida, dos nossos dias, que muito, muito precisamos ainda de Ti. Que sejamos sempre, né, sejamos como os discípulos, né, levando sempre os ensinamentos aprendidos. E assim, pedimos a permissão para encerrar, né, o nosso estudo da noite de hoje, dando a todos juntos graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like. Vamos compartilhar essa palavra de Deus, essa mensagem de amor entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, para que todos nós possamos, como a Júlia falou, evoluirmos em conjunto, né, em sociedade. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado mais uma vez. Uma boa Boa noite semana a para todos. todos. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo estudo.